Rogério Alves mandou 2. Ainda precisamos de mais um ponto e um meia. E aí, Valuzinho? Porque, segundo o Pedrinho, o que o Leonardo pediu veio. O Wanderson, um ponta. Se viesse um meia, era numa saída do Matheus Pereira, que parece que não vai acontecer nesse momento. Acho que precisa de mais alguma contratação? Cara, então, o que vale é o Leonardo Jardim, né? Assim, nesse momento. Ele tem que ser ouvido. Se ele falar assim, Valu, pentei o cabelo, amanhã cedo, eu vou pentear o cabelo, eu não vou questionar. Mas eu gostaria sim de mais um ponta para jogar pelo lado direito, Patrick. Eu gostaria. Os amigos podem falar a respeito aí também, pode rodar com o Cruzeiro no pente, com todo mundo, mas eu, Thiago Valu, gostaria, só pensando mesmo, só para garantir, sabe? Para ter uma opção ali realmente válida para o Jardim, mas é ele quem sabe. Eu gostaria sim de mais um ponta pelo lado direito. Então, pensando aí, lógico que a caneta que vai valer é do Leonardo Jardim, mas a meu olho, assim, do que eu tô vendo todo esse imbróglio aí que aconteceu com o Matheus Pereira, eu acho que o Cruzeiro poderia começar a olhar um meio de campo, poderia já estar analisando aí alguém para repor essa possível futura saída aí do Matheus Pereira. Eu assino embaixo no que o Valu falou. Eu acho que assim, o Cruzeiro ainda precisa, na minha opinião, de um ponta-direita para chegar e assim, ser o cara da posição. Você falar que nem a gente tem do lado esquerdo o Dudu, ter tal jogador do lado direito ali que é o titular da posição. Eu acho que assim, o Cruzeiro contratou muito, né? São 11 reforços, se não me engano, que o Valu falou no início da live. Contratou, gastou muito e uma das principais carências do time, que é a ponta direita, ainda ficou faltando. Então eu gostaria que chegasse um ponta direita ainda para a gente, pelo menos, ir até o meio do ano um pouco mais tranquilo. Ô, Valu, não é nem que eu não gostaria, não. Acho que seria, claro que seria bom, mas a minha preocupação vai muito com o que o João falou do meio-campo. E eu não digo nem substituição do Matheus numa eventual saída, porque eu acho que é uma posição muito difícil. Um camisa 10, assim, igual ele, é muito difícil de achar. Minha preocupação é mais com aquele segundo homem de meio-campo, porque a gente tem hoje o Romero e o Wallace de cabeça de área, e jogou agora no último jogo, né, o Eduardo e o Matheus Henrique. O Matheus Henrique a gente sabe da qualidade, mas o Eduardo ainda não demonstrou. Fora ele, a gente tem o Lucas Silva, que já vinha mal há um tempo, e o Christian, que também teve bons momentos, mas ainda precisa de se provar. E o Japa, que não consegue ficar saudável, infelizmente, a gente não sabe se pode contar com ele no longo prazo. E pensando que existe um cenário em que o Cruzeiro jogue com 2 desses homens de meio campo, eu acho que fica meio curto o banco. Porque se a gente tem Matheus Henrique e Eduardo dentro de campo, fora a gente pode ter só o Christian e o Lucas Silva, dependendo das circunstâncias. Essa posição é uma que me chama a atenção também. Lucas já falou também em relação a isso, Lucas? Já, né? Tô aqui de olho no chat, Valuzinho. Acabei perdendo ali o comentário do Lucas. O JPML, membro parceiro, até tá falando aí, né, em relação a isso, que talvez o Jardim venha pedir esse jogador no meio da janela, aquela da Europa, né, que eu acho que vai surgir boas oportunidades, né, pensando se ele realmente quiser ali reforçar essa equipe, até lá, logicamente, ele vai ter, né, mais claramente em quais posições, se é que ele vai pedir. É uma boa janela também para aproveitar, que é aquela da Europa, né? E talvez, inclusive, aqueles que consigam indicar vindo da Europa, né? Valu, Cruzeiro no Pente, Lucas e Otávio. A gente tem que lembrar que o Cruzeiro vai ter agora aquela janela doméstica, né? Dali de março até abril. Depois tem aquela micro janela de 3 de junho a 10 de junho. 3 de junho a 10 de junho, ali antes do Super Mundial, e depois a janela para valer mesmo, né? De 3 de julho, de 10 de julho a 3 de setembro. Vamos ver. O bom é que o seguinte, o Jardim, ele vai conseguir trabalhar esse elenco e o Cruzeiro estrear no Campeonato Brasileiro em março. Ele ainda vai ter quase 2 semanas até o fechamento da janela doméstica. Para, de repente, se tiver notado alguma coisa, ir buscar, né?
Então, é isso. É importante a gente lembrar também que existem outras janelas. E acho não, o que o Jardim já viu deste elenco com a chegada do Wanderson, obviamente é muito possível se montar um time do Cruzeiro com o que tem aí. A gente está falando de 11 contratações. Então, acho que também ele precisa até de ver na montagem quais as necessidades vão aparecendo para que, se necessário, ele pedir algum tipo de reforço mais para o departamento de futebol. E só uma observação, falando de mercado aí e da posição até que eu citei, acho que já foi até comentado quando o Jardim chegou, né? Um sonho de consumo assim era o Fabinho, né? Que hoje está lá na Arábia, mas que virou um grande meio-campo com o Jardim no Mônaco e depois fez história no Liverpool, né? Ele tem contrato lá até meio do ano que vem, tá com 31 anos, é um sonho distante, mas seria um cara com a janela de meio de ano, como o Patrick falou, nessa posição, seria incrível. Otávio, esse aí eu colocaria o Corsa assim de frente para o mar e ir acelerando. O que ia acontecer, eu não sei, mas para ir buscá-lo, eu iria, viu? Vou com você, Valor, se precisar. É isso, né, Lucas, o Cruzeiro no Pente, porque falamos hoje que temos necessidade, mas talvez até meio do ano, com esse time organizado, as necessidades talvez nem terão, ou se tiver, talvez não nas posições que imaginamos hoje, né? Não, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que, assim, não só eu, mas como todo mundo aqui, todo cruzeirense, a gente mais que nunca quer que esse time encaixa, né? Porque, assim, a janela tá fechando agora, a gente já tá falando na próxima janela que vai abrir, e a gente já precisa trazer mais gente, aí vai chegar no meio do ano, nós já vamos estar pensando na janela de janeiro, assim, é lógico que sempre dá para melhorar, né? Mas nosso sonho é que a gente monte um time forte e que precisa, assim, só fazer pequenos ajustes, né? Que todos os times fazem todos os anos, e não que a gente precise toda janela trazer 5, 6, 11 jogadores nessa janela do Cruzeiro, porque assim, a gente não aguenta mais sair ano entrar ano, a gente está montando um novo time, novo elenco, e a gente sabe que no futebol não é uma Master Liga, né? Não é assim que funciona, não é assim que as coisas encaixam. Não, isso aí eu acho que é urgente que o Cruzeiro pare de montar elenco no meio do ano. Apesar de eu ter sugerido um nome aqui, mas acho que é urgente, porque 23 foi assim, Matheus Pereira, o Arthur Gomes, o João Marcelo, chegou um monte de gente, Palácios e etc. E 24 foi assim também. Você precisa de ter um técnico o ano inteiro, como a gente já falou, e precisa de ter um elenco montado no começo do ano. E até a galera ali no chat falando, não tem problema trazer jogador, gente, de qualidade para qualificar o elenco. Mas está na hora do Cruzeiro montar um time para ir à próxima janela ser para qualificar o elenco e o time. Hoje nós não temos um time, cara. Nós temos um elenco. São 18 jogadores contratados desde abril do ano passado. Foi assim que os times foram se tornando fortes, os times que mais venceram no Brasil nos últimos anos. O Flamengo, o Palmeiras. Opa, peraí, formamos um time. Pode ver que, é claro, depois do Jorge Jesus, tiveram outros tipos de trabalhos lá, bem diferentes do Jorge Jesus, mas sempre se partia de alguma base do técnico anterior. A gente só melhora o elenco e não sabe como é que ficaria isso sendo um time. Então, que o Leonardo Jardim faça isso e que, se a gente estiver na janela do meio do ano, opa, não, o time, sabe? Quanto tempo que o Cruzeirense não fala isso aqui, ó. Cara, o time tá redondinho, né? Mas se a gente tivesse mais um jogador ali nesse time, a gente não tem, cara. Isso é muito louco. E é uma coisa que atormenta o Pedro Lourenço. Ele concordou com a pergunta que eu fiz para ele de que o caminho para levar o Cruzeiro onde ele pretende, onde nós gostaríamos de ver o Cruzeiro e vamos ver em algum momento, voltando às conquistas, às disputas de Libertadores, é muito mais difícil quando se troca tanto de técnico. E esse é um dos motivos, né? Você vai trazendo jogadores, mas você não sabe como é que isso funciona num contexto de time. Valu, E caraca, se você me pergunta. Mas aqui eu sou. Até falar para vocês aqui, eu sou torcedor de boteco, né? E torcedor de boteco, cara, o que a gente gosta, torcedor de boteco? A gente gosta, irmão, de ir assistir o jogo
E eu chego no boteco, tá lá, 1-0 pro São Paulo. Em algum momento, cara, eu sei que o Cruzeiro 2013, 14 foi muito assim para mim. Era do tipo, 1-0 São Paulo, 1-0, sei lá, Palmeiras. Em algum momento, o Cruzeiro ia aprontar uma pros caras. Em algum momento, o Cruzeiro ia virar o jogo. Durante todo o jogo, o Cruzeiro superior. Isso começou a se construir para mim. E esse sentimento do torcedor de boteco, eu quero que volte logo, cara. E eu acho que só vai voltar, igual o Lucas falou aí, cara, quando esse elenco fechar a casinha. Esse sentimento de, cara, a qualquer momento o Cruzeiro vai virar esse jogo, vai ganhar, vai dar bom. Entendeu? 2022 também a gente teve muito, muito isso aí. Mas o Valu fala muito disso, mas eu ainda estou preso nisso aí. Igual tem o antes de Cristo, depois de Cristo. Hoje, na nossa vida, é o antes do Botafogo e depois do Botafogo, cara. Isso aí, a gente não superou essa parada até hoje. É um marco aí dentro do Cruzeiro, cara. Eu espero que isso acabe agora em março. É isso aí, gente. E o Otávio Valu também foi num ponto crucial dessa questão, né? Quando os jogadores chegam aí nesse meio da janela, tem a pré-temporada, temos visto que tem dificuldades, né? Quando ele chega ali no meio do ano, temos falado do Wallace. Lógico que alguns até conseguem performar, mas essa falta do início da pré-temporada junto com a equipe faz muita diferença, né? E você contratar um ou outro jogador é o ideal, porque quando você tenta montar o time no meio da janela, realmente temos bastante dificuldade, temos acontecido e vendo isso, melhor dizendo, nos últimos anos, né?